Olá, hoje iremos falar sobre o papel do auditor em relação à fraude ao longo do trabalho de auditoria e a responsabilidade civil e criminal do auditor, ok? Além do impacto também das regras de lavagem de dinheiro no plano de auditoria. Bom, antes de mais nada, né, é importante que o auditor ele obtenha, né, no início da contratação do trabalho, a concordância dos termos da auditoria, né? E a NBCTA 210 que trata disso, ela requer que nesses termos incluam conhecimento da administração sobre qual é a sua responsabilidade. Né? Isso é importante porque quem é responsável primário em identificação de fraude é a administração, é o responsável de governança, não é o auditor. Né? Além disso, esse mesmo termo de contratação ele estabelece o acesso irrestrito do auditor a pessoas e informações, né? Que isso é vital para identificar as extorsões relevantes e também aborda outros assuntos, ok? A norma, toda a estrutura das normas de auditoria contábil, elas foram produzidas, né, com base que a administração reconhece que ela é responsável, né, em elaborar a demonstração contábil, né, e os relatórios, mas, acima de tudo, permitir uma estrutura de controles internos que garanta que essas informações estão livres de erros, né. Então, a responsabilidade primária é da administração. Uma coisa importante é que o conceito da auditoria independente requer que o auditor ele não possa assumir qualquer responsabilidade de elaboração de nada que ele possa vir a auditar depois, para você não correr o risco de auditar aquilo mesmo que você prepara. Por isso, o auditor independente ele jamais vai poder executar nenhum serviço ao longo da auditoria ou em paralelo, um serviço paralelo da auditoria, que envolva a execução de tarefas em nome da administração ou com finalidade de suporte da administração. Basicamente, os trabalhos que o auditor pode fazer são trabalhos de revisão, né, via de regra. Né? Essa é a estrutura do trabalho para justamente não ter o risco. Então, o auditor jamais pode redigir nota explicativa. Né? Se o auditor redige a nota explicativa, ele vai completamente contra essa própria IBCTA. Né? É importante que o auditor, ao longo da condução da auditoria, ele identifica riscos, identifica melhorias e falhas, né? Que o auditor ele aponta para a empresa, né? Tem uma figura da carta de recomendação, né? Onde o auditor verifica todos os itens que não são relevantes para fins do relatório da auditoria, né? Mas são significativos. E o auditor ele aponta isso para a empresa até ela poder utilizar isso como ferramenta de melhoria e implementação. Mas é importante observar que quem decide a aplicação, quem faz essa aplicação é sempre a administração, a responsabilidade é da administração. Se o auditor ele se compromete a implementar qualquer melhoria, ele está indo contra o próprio princípio e começando a ferir um pouco a questão da independência, ok? Na concordância, né, do trabalho de auditoria, também a concordância em relação ao risco de auditoria. Né? Então, a administração ela reconhece o risco de auditoria, que é o risco do auditor fazer o trabalho correto e mesmo assim concluir de maneira inadequada. Né? Devido a todas aquelas limitações que são inerentes a controles internos, as limitações também de uso de amostragem. Né? Então, mesmo que a auditoria seja feita de maneira adequada, executada e planejada, existe esse risco. Então, esse conhecimento, esse risco, ele é muito importante. Né? A fraude, né? Muitas vezes quando sai um escândalo financeiro, o auditor ele é colocado em linha de frente, né? Ah, eu sou auditado, então a culpa não é minha. Eu deveria, se você buscar na memória para não citar empresas, né, você vai ver CEOs de empresas comentando, eu era auditado, eu não sabia, a auditoria nunca me falou nada. Né? Poxa, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade de detecção e combate à fraude é da empresa, é do responsável da governança. O auditor não é responsável por isso. O auditor ele é o responsável em quem? Em obter segurança que a demonstração contábil está livre de distorção. E a distorção ela pode ser causada por fraude e por erro. Isso sim. Então o auditor ele considera a fraude assim como ele considera o erro. Ok? Então o auditor, o objetivo principal da auditoria não é identificar fraude. E se existe o risco de auditoria, que é o risco que a gente comenta, que o auditor fazer o trabalho adequado e mesmo assim concluir de maneira inadequada, que é o risco residual do trabalho, isso fica claro que o auditor não pode ser responsável em identificar fraudes. Né? Sempre estou falando de segurança razoável. Né? O que o auditor é responsável? O auditor ele tem uma responsabilidade que seria uma responsabilidade de meio. Né? Ele tem responsabilidade de fazer alguns procedimentos, vou falar disso mais para frente,
mas acima de tudo de ser cético durante a auditoria. O que é ser cético? É considerar que aquela informação que você está recebendo ela pode estar fraudada. Ser cético é considerar que as declarações que são incoerentes. Ser cético é considerar evidências contraditórias entre si e investigar isso. Então, ser cético é considerar a própria possibilidade da administração burlar os controles. Né? Então, o auditor considera isso para planejar os seus trabalhos, né? Mas não é o objetivo primário a identificação de fraude. Né? Existe uma norma que trata disso, que é a NBCTA 240, que ela endereça quais são os procedimentos mínimos que o auditor tem que fazer em relação à fraude. Então, de maneira resumida, o auditor tem que dar a possibilidade da fraude aparecer para ele. Né? Mas não é o objetivo principal do trabalho. Essa norma ela traz alguns procedimentos importantes. Primeiro é testar a adequação dos lançamentos contábeis, né, no razão geral da empresa. Isso aqui nas empresas internacionais de auditoria você pode conhecer isso como journal entries, teste de journal entries, mas é que são as partidas dobradas lá, lançadas no razão, né, no diário. Então isso é importante porque isso é para identificar fraudes financeiras. Né? Então o auditor esse teste ele pode ser feito buscando fechar lançamentos próximos ao fim do período, buscando lançamentos com valores estranhos, redondos, buscando valores repetidos. Você pode ter vários pequenos valores que formam uma fraude relevante, então você tem que fazer esses procedimentos. Okay? E também fazer indagações sobre qualquer atividade inadequada durante o processo de fechamento contábil, lançamento contábil, selecionar esses lançamentos próximos do fim, como já comentei, e fazer testes efetivos, selecionar com base em amostragem, itens significativos e testá-los. Okay? Outra coisa importante, revisar estimativas buscando vícios. Né? Então, tentar buscar, por exemplo, uma tentativa de reconhecer receita indevida. Né? Então, ficar atento para estimativas que supervalorizem as receitas, que subavaliem passivos. Né? Outra coisa, estar atento a operações fora do curso normal da empresa. Isso pode ser um indicativo de fraude. Por exemplo, uma empresa sem um grande planejamento decide adquirir um imóvel, né? E esse imóvel ele pode estar sendo adquirido por um valor fora do mercado e pode transações de compra de imóveis, transações inclusive sem documentação suporte adequada da realização, isso pode ser indício de lavagem de dinheiro, de corrupção. Então a gente tem que estar atento a essas operações e nós fazemos procedimentos. Um procedimento que eu recomendo que os auditores façam testar todo o serviço de consultoria que a empresa tem. Né? Não buscando se tem alguma consultoria que não seja coerente, que não tenha evidências. Né? Existem casos públicos, né, de empresas que pagaram consultorias no relatório do Wikipédia. Né? Isso é um indício, né, de uma fraude, né, que pode ser tanto uma fraude que a empresa está sofrendo ou a empresa está participando também. O auditor tem que ser cético. Obviamente que a crença do auditor é que a empresa não faz nada disso, a crença primária. Né? Porque se o auditor ele acha que a administração é corrupta, que a administração comete fraude, ele nem audita, né? Ele recusa o trabalho. Durante a auditoria, mesmo acreditando que a empresa ela é correta, o auditor tem que ser cético e considerar que pode ocorrer. Isso é ser cético. Né? Então, de maneira geral, quando a gente fala de responsabilidade, que muitas vezes quando dá um escândalo desse, o auditor tenta responsabilizar o auditor tem obrigação, porque chama de obrigação de meio. Né? Ou seja, o auditor não é obrigado a garantir que a demonstração está livre de erro. Né? O auditor é obrigado a executar os melhores procedimentos à sua disposição, de acordo com as normas, para que fundamentem a sua conclusão. De maneira similar, o auditor ele se comporta como um médico. Você vai fazer uma cirurgia de risco. O médico, ele não garante que você vai sair vivo da cirurgia, mas ele tem que aplicar a melhor perícia, o melhor procedimento técnico. O auditor é a mesma coisa. Por isso que existem processos de erros médicos quando se comprova que o médico não seguiu o que deveria ter seguido. Ou ele foi negligente, usou uma técnica inadequada. O auditor é muito parecido com isso. Então, o auditor ele não pode ser contestado sobre o resultado, né? E sim sobre os meios que ele aplicou para chegar nesse resultado. Okay? No contexto brasileiro, né, nós temos dois tipos de responsabilidades que afetam o trabalho da auditoria: responsabilidade civil e responsabilidade criminal.
né? Então, nós temos a lei que dispõe sobre o mercado de ações, valores imobiliários, ele traz, inclusive, ele estabelece que empresas de auditoria contábil ou auditor independente, ele responde civilmente pelo prejuízo, né, que causar a terceiro em virtude de culpa ou dolo no exercício. Ou seja, se o auditor tem uma ação com intenção ou sem intenção, mas que feriu o que era esperado do trabalho do auditor e, acima de tudo, causou um prejuízo a um terceiro, né? Então, fica muito claro, né, que nessa lei que o auditor é responsável mediante a comprovação de culpa ou dolo, né? Então, o auditor ele é culpado quando ele acaba sendo imperito, né? Ele fez um procedimento inadequado, ele não considerou evidências plausíveis que indicavam um determinado erro, um determinado fraude. Então, o auditor, quando fica comprovado que ele foi cético, ou ele não foi cético, ou ele foi negligente, você pode ter uma comprovação de culpa. Okay? E além disso, o dolo, quando de fato o auditor agiu com intenção de fato de esconder aquela informação, calar com a verdade. Né? Além, a responsabilidade civil ela requer que qualquer pessoa repare os danos causados, né, mediante comprovação, etc. Além disso, a gente tem a responsabilidade criminal, né, que é aplicado pelo Código Penal, e aí você tem 2 artigos que aplicam-se ao auditor e ao contador, que é fazer afirmação falsa, negar ou calar com a verdade, como contador, né? Você tem uma multa penal, né? Você tem uma multa que não concorre com a civil, então você tem a reparação civil mais a multa penal, e além de pena de reclusão, né? E também o ato de alguém tentar subornar, né? Ou prometer vantagem devida a um contador também requer a mesma penalização. Então isso é importante que isso é aplicável não só para o auditor, mas para qualquer função do contador, ok? Além disso, o auditor ele também, quando ele atua como contador, como auditor, ele está sujeito à lei de combate à lavagem de dinheiro, né, que nos obriga a efetuar certos procedimentos, né, e para efetuar determinadas denúncias quando for aplicável, né. Então essa lei teve uma mudança muito grande em 2012 e trouxe obrigações legais aos contadores. Nós, como auditores, também respondemos, porque antes de ser auditor, nós somos contador. Bom, a própria lei de lavagem de dinheiro, ela estabelece essas obrigações de controle, que são aplicáveis ao contador, ao auditor, que incluem dispensar uma atenção especial a operações que podem trazer indícios de lavagem de dinheiro, né? E quando isso ocorrer, o auditor identifica uma situação que tem indício de lavagem de dinheiro, ele tem que comunicar ao COAF, né, o órgão equivalente, e abster de dar ciência ao cliente, né, ao auditado. Isso é importante, que o auditor ele não pode revelar isso para o auditado. Inclusive, na própria proposta de trabalho existe uma cláusula que fala disso, que isso pode ocorrer, né? Essa comunicação ela tem que ser feita dentro de 24 horas, né? E além disso, o auditor ele tem também que comunicar qualquer operação, independentemente de achar que tem indícios ou não, ele tem algumas operações que obrigam a sua comunicação, né? Então, todas as transações mencionadas no artigo 10 e também algumas operações referidas no inciso 1º dessa lei. Por exemplo, transações em dinheiro acima de R$100 mil, se isso chega às mãos do auditor, ele é obrigado a fazer esse reporte, mesmo que não tenha nenhum indício, né? Então você tem 2 situações. O auditor ele é obrigado a identificar qualquer operação suspeita de indício que venha ao seu conhecimento ou que venha transações que sejam obrigadas por denúncia pela própria lei. Okay? Por conta da lei de combate à lavagem de dinheiro, o IBRACON emitiu um comunicado técnico em 2014 que trata a observação do auditor para atender essa demanda, principalmente no que tange ao trabalho do auditor, né? Isso está em linha com a resolução do CFC. Nós, contadores, temos o canal do CFC para fazer a comunicação, inclusive aquela comunicação de não ter surgido nenhuma operação suspeita, a gente faz via o CFC. Então é importante que esse comunicado ele traz algumas observações importantes. A primeira delas é que o auditor ele não vai endereçar um procedimento específico para identificar uma lavagem de dinheiro, ele vai seguir o trabalho de auditoria conforme previsto inicialmente, só que ele considera esta situação, né, essa possibilidade. Então, esse comunicado técnico traz esses
esclarecimentos para o auditor, né? E esclarece ainda que essa comunicação tem que ser dada com sigilo, ou seja, se o auditor identifica uma transação suspeita de lavagem de dinheiro, tem que informar isso para a autoridade competente. Além de avaliar se isso afeta a opinião do auditor. Se isso afetar a opinião do auditor, o auditor pode se abster de opinar se essa operação ela pode afetar as demonstrações contábeis. Né? Não necessariamente uma operação que tem indício vai afetar a opinião do auditor. Você pode ter, por exemplo, operações de baixo valor para fins materiais e que o auditor ele tem que obrigar a divulgação dessa informação para o órgão competente, mas é um indício. Né? Esse indício ele pode ser confirmado ou não. Né? Então, essa resolução esclarece que em serviço de auditoria, né, contábeis, as transações que são passíveis de comunicação são aquelas que o auditor detecta no curso normal da auditoria. Então, não vai ter nenhuma execução adicional para atender esta lei. Ok? E para finalizar, alguns exemplos de casos que o auditor ele foi condenado por não ter seguido o dolo, né, não ter sido prudente, não ter efetuado o que era esperado dele. Por uma questão de como o objetivo não é apresentar as empresas de auditoria e nem quem trouxe os casos, os nomes foram eliminados, ok? Mas tem os processos que a gente tiver interesse em pesquisar. Nesse caso, a gente tem uma condenação do auditor no caso de um determinado banco. Essa empresa deixou de comunicar operações que ocorreram nessa instituição financeira ao Banco Central, descumprindo a resolução do Comitê Monetário Nacional. O auditor, inclusive, para auditar empresas de instituições financeiras, tem que ter um CNAE específico do Banco Central. Okay? E aqui tem o motivo que justificou a condenação. Um deles, o ex-diretor dessa empresa de auditoria foi contratado pelo banco, né? Então isso é uma conduta considerada inaceitável. Então o antigo auditor da empresa é contratado pelo banco. Inclusive nos contratos entre o auditor e o auditado você tem proibições disso, você tem que permitir isso, né? Porque é muito ruim, né? Você imagina uma pessoa-chave da tua equipe de auditoria começa a trabalhar na empresa auditada. Então, essa pessoa ela tem conhecimento que ela pode ajudar a burlar o próprio procedimento de auditoria. Então, por isso que tem todo um tratamento, tem uma como é que se diz, uma certa quarentena entre a saída e o começo, né? Então não foi seguido isso. E além disso, que é o ponto principal, existiam relatórios que o auditor constatou deficiências de provisões e mesmo assim omitiu isso no parecer, ou seja, você tem até um certo dolo presumido aqui dentro. Né? O outro exemplo é no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma condenação da empresa de auditoria a indenizar antigos controladores de um banco. Né? Então, omissão diante a fraude contábil. O relator que condenou concluiu que a empresa de auditoria ele se silenciou diante de sinais inequívocos. Vejam que o auditor não está sendo condenado pela fraude, e sim pelo fato de ter passado na sua mão sinais de fraude e ter desconsiderado, ou seja, o auditor não foi cético pela decisão do TJSP, ou seja, a responsabilidade do auditor é por meio, não por fim. Se o auditor tivesse relatado isso no teu trabalho, ou ter dado comunicado ao Banco Central, por exemplo, seguindo a legislação aplicável, ele não seria condenado provavelmente. Né? Então, você vê que ele deixou de ser cuidadoso com a informação, deixou de ser cético. Ou seja, uma tentativa inequívoca de tentar burlar até o próprio órgão regulador. Né? Isso é um caso muito sério, né, que o auditor, se a partir do momento que o auditor ele deixa de ser cético e ele tenta burlar isso, aí o valor da auditoria está exatamente no que o mercado acredita que o auditor vai ser independente. Nesse caso aqui foi um caso bem triste, por conta teve evidências que o auditor conscientemente identificou irregularidades e pediu para eliminar isso, para que isso não fosse identificado por revisões de qualidade. Ok? Espero que tenham gostado dessa pequena apresentação aqui sobre a responsabilidade do auditor e a responsabilidade sobre fraude especificamente.